E aí, já tem gente entrando. E aí, qualquer coisa que vocês quiserem falar ou escrever, fiquem à vontade como sempre, tá bom? Hoje a gente fala de sistema cardiovascular. Eu vou começar falando do coração em si, das artérias, das veias, e eu vou tratar de algumas doenças da circulação, né? E eu vou tratar de algumas doenças nesse sentido também. Tenho vídeos para mostrar, espero que dê tudo certo, e que eu lembre de mostrar na hora certa. E é isso. Simbora começar. Funciona. Aí. Então, qual que é a função principal do nosso sistema cardiovascular? É transportar o que está no nosso sangue, o que já está no nosso sangue, como os nutrientes que a gente ingere, e transportar gases que a gente aprendeu na aula passada que vem dos nossos alvéolos. Então, a gente bota para dentro do sangue nutrientes a partir do intestino e oxigênio a partir dos alvéolos. E a gente precisa desse sistema para despejar o gás carbônico também pelos alvéolos, para que o nosso sangue não fique rico em gás carbônico. Além disso, ele serve para remover alguns resíduos do organismo. Lembra que é pelo sangue que é transportado em toda a nossa circulação, que o sangue passa pelos rins, e os rins são capazes de filtrar o que não faz muito bem. Então, também serve para remover os resíduos do nosso corpo. Serve para manter a temperatura adequada do nosso corpo. De que forma? Quando começa a esfriar, a nossa circulação nas periferias tende a diminuir. A gente diminui a circulação periférica para focar na circulação central. E quando eu tenho menos vasos sanguíneos abertos na periferia, eu também tenho menos troca de calor com o ambiente. Então, eu preservo o meu calor. No calor, é o contrário. Quando está quente, a gente consegue abrir os vasos sanguíneos, dilatar os vasos sanguíneos, para que o sangue, chegando às extremidades, possa trocar calor com o ambiente e torne o nosso corpo menos quente. Deixa eu só mudar um negócio aqui, porque eu não sei se eu estou gravando a coisa certa. Aí, acho que está certo. E além disso, o nosso sistema de defesa do organismo, todo o nosso sistema imunológico depende da circulação sanguínea, porque as nossas células de defesa vão ser depositadas na circulação sanguínea e de lá elas podem ir para as regiões que estão afetadas, para as regiões que detectaram uma bactéria, um vírus, um fungo, para as regiões que precisam cicatrizar um machucado ou parar uma hemorragia, por exemplo. Isso tudo depende da nossa circulação, para que o nosso sistema imunológico consiga agir, seja com as células do sistema imunológico propriamente ditas, seja com o que essas células produzem e mandam para o resto do nosso corpo para ter as reações do sistema imunológico. Então, por exemplo, quando a mulher menstrua, que ela tem cólica pra caramba, o sistema imunológico libera algumas ocitocinas, algumas citocinas na circulação sanguínea, dentre outras, uma delas são as prostaglandinas. Isso chega lá no cérebro simbolizando, sinalizando que está doendo, que aquela região está com dor. E aí, no nosso cérebro, a gente é capaz de perceber essa sensação de dor naquela região que está emitindo essas citocinas inflamatórias, como as prostaglandinas, tá? Então, é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo e é extremamente, eu acho, né? Eu acho simples. Apesar de ser tão importante, não tem tantas estruturas diferentes. O que tem mais estruturas para a gente entender é em relação ao coração, para a gente entender como que essa circulação acontece, né? Então, o nosso sistema circulatório, cardiovascular, vamos chamar de cardiovascular porque aqui vai ter o coração também. Ele é um sistema fechado. O que isso significa? Se eu conseguir marcar uma célula sanguínea minha para vigiar por onde essa célula está andando por aí, eu vou observar que essa célula não sai do meu corpo, que ela começa num ponto, dá a volta no corpo todinho e é capaz de voltar para esse ponto sem se perder, sem sumir, sem nada acontecer com ela. Isso é o que define um sistema fechado.
tá? Então, pelo menos em teoria ou em condições normais, as células do seu corpo ficam no seu corpo. Elas não são perdidas, elas não são jogadas fora de nenhuma forma. Quando você tem algum tipo de ferimento, aí esse sistema deixa de ser fechado, passa a ser aberto, porque aí você tira células do corpo. Mas o ferimento é uma exceção. O normal é que esse sistema esteja fechado. Então, ele é composto por sangue, que é onde está contido nutrientes e gases. Então, o sangue forma o veículo transportador do nosso corpo. Imagina que ele é o carro que bota um monte de coisa dentro e vai transportar um ônibus. Bota um monte de gente dentro e sai deixando cada pessoa na sua parada, realizando as suas funções. Os vasos sanguíneos, que são as veias, as artérias e os capilares, são as vias por onde que esse ônibus circula, pelas veias, pelas artérias ou pelos capilares. Então, essas são as vias que tornam possível que o ônibus, ou seja, o sangue, consiga circular e distribuir seus nutrientes ou seus gases. E como que a gente consegue fazer com que toda essa circulação aconteça? Os humanos, os mamíferos, na verdade, desenvolveram uma bomba propulsora que a gente chama de coração, tá? Só para vocês entenderem que essa não é a única forma de fazer o sangue circular no reino animal, de forma geral, não só nos humanos, os polvos, agora eu não lembro se é o polvo ou o lula, mas eu acho que é o polvo. Ele tem 8 bombas propulsoras, é como se ele tivesse 8 corações. O coração de um réptil é diferente do nosso coração, ele é menos eficiente até. Então, esse desenvolvimento final é humano. Nas aves, existe uma semelhança muito grande no coração em si, mas essa curva das veias e artérias são diferentes, é como se fosse para o lado errado, em vez de para o mesmo lado que vai o nosso. Então, essa aqui é a representação da nossa principal veia, da nossa principal artéria e do nosso coração, tá? Qual é a principal veia? É a veia cava, que é essa azul aqui. A veia cava se divide, parte, quando ela vai entrar no coração, parte veio de cima, parte veio de baixo. O que veio de cima veio a cava superior, o que veio de baixo veio a cava inferior. Mas essas duas partes se tornam uma só quando elas entram nessa primeira câmera aqui. Ué, não está mostrando os slides? Tá até fixo aqui. Eu tô conseguindo ver, professor. Railane, vê se das caixinhas que estão mostrando cada um, eu acho, às vezes você tem que clicar. Ai, acho que ela vai tentar entrar de novo, então. Às vezes tem que clicar na caixinha que está mostrando. Ah, beleza, então, Railane. Então, voltando. Ah, então tá, a veia cava superior e inferior desembocam numa mesma cavidade, que a gente vai chamar de átrio. O que está em cima no coração são os átrios, o que está embaixo no coração são os ventrículos. Então, primeiro o átrio direito, é como se esse coração tivesse de frente para você, então, tipo assim, a minha direita está do outro lado, né? Do átrio vem para o ventrículo, do ventrículo sai. Depois, acontecem algumas coisas, volta para o átrio, só que o átrio do outro lado esquerdo, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e sai. E aí, exatamente como que esse processo acontece é o que a gente vai ver agora. E aí, eu só queria mostrar para vocês uma imagem de ressonância magnética, funcional, né? Porque não é uma foto, é um vídeo. Está um pouco travada a imagem para vocês, que eu estou vendo aqui, mas dá para ver se é um coração. Aqui está o lado. Essa pessoa está de frente para mim. Então, aqui está o lado direito, aqui está o lado esquerdo, e esse coração está batendo, distribuindo sangue aí para esse organismo. É assim que é uma imagem. Essa imagem é como se a gente estivesse olhando de cima, tá? Então, aqui, por exemplo, tá. Aqui, por exemplo, tá a coluna, aqui estão as costelas. Esse daqui é o braço da pessoa. Tá? Então, como que é
o coração, como que a gente sabe onde ele está, como que é o tamanho dele? Acredita-se que ele seja mais ou menos do tamanho do seu punho fechado. Então, se você fechar o seu punho e colocar ele do meio para a esquerda do seu peito, na frente do seu osso externo, esse seria o seu coração. Claro que se você é uma pessoa de 2 metros de altura, a sua mão vai ser maior do que a minha, por exemplo. Logo, o seu coração é proporcional ao seu tamanho. Ele se desenvolveu de acordo com a sua necessidade de bombear sangue. Uma pessoa maior tem um coração maior, tá? E uma criança tem um coração bem pequenininho que vai ser desenvolvido ao longo da sua infância e adolescência. Então, ela é uma bomba, o coração é uma bomba muscular. Lembra que o músculo do qual é composto o coração é um músculo, é um miocárdio. Então, é um músculo diferente de todos os outros que a gente tem, ele é único. É um músculo composto por várias lâminas intercaladas, bem diferente do músculo esquelético, por exemplo. Então, é um músculo estriado cardíaco, mas a gente chama só de miocárdio. É uma camada dupla de músculos, então tem uma camada do lado de fora e tem uma camada do lado de dentro, para garantir que esse órgão seja muito forte. E como é uma musculatura que não é voluntária, ele bate sozinho, sem depender da nossa vontade, as batidas dele também são autoajustáveis. Ele decide se ele precisa bater mais rápido, mais devagar, se ele precisa fechar os ventrículos com mais força ou menos força, para que assim ele consiga enviar todo o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo dele para as diversas partes do corpo, desde o seu cérebro até a ponta do dedo do pé, né? O coração tem quatro câmaras, 2 átrios em cima, esquerdo e direito, 2 ventrículos embaixo, esquerdo e direito. Onde que ele fica? Ele está localizado entre os 2 pulmões, como a gente viu na aula passada, num espaço que recebe o nome de mediastino. Mediastino não é um órgão, não é uma coisa palpável, é justamente o espaço que existe na caixa torácica, entre os pulmões, entre a coluna e entre a costela, para caber o coração. Então, o nome desse espaço é chamado de mediastino. Ele fica logo atrás do osso externo, que é esse osso do meio aqui da caixa torácica, e entre as cartilagens, a segunda e a sexta, só para você ter noção da altura que ele fica localizado. E ele tende a ficar do externo para a esquerda, tendendo à esquerda. Então, ele não fica totalmente do lado esquerdo, ele começa no meio, mas aí a ponta dele tende a ir para a esquerda. Por isso que o pulmão esquerdo tem um lobo a menos, é um pouco menor, justamente para acomodar o coração que está vindo para o lado esquerdo, sem causar atrito entre as duas estruturas, já que atrito aqui não é aceitável, tá? Então, só para a gente pegar um coração. Se a gente pegar um coração, partir ao meio e abrir, ele vai estar dessa forma. O que está de azul aqui é a veia cava, só para vocês localizarem. Então, a veia cava vem átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí vocês podem ver 2 coisas importantes. Uma é que eu tenho uma parede muscular, um tanto grossa até, para separar um ventrículo do outro ventrículo. Esse septo, essa estrutura vai ser chamada de septo interventricular, ou seja, entre ventrículos. Eu também tenho septo entre átrios, septo interatrial. Esse aqui é o interventricular. Nas literaturas mais antigas, como eu comentei que o povo tinha mania de dar nome de gente a estruturas descobertas por essas pessoas, vocês podem achar essa estrutura como septo de Sabatier, que foi um dos caras que percebeu que essa estrutura em humanos era diferente, por exemplo, dos répteis. O jacaré não tem esse septo bem desenvolvido, tá? Para que serve esse septo? Para não permitir que o sangue do ventrículo direito se misture com o sangue do ventrículo esquerdo. Não deve haver essa comunicação entre ventrículos. Mas em algumas ocasiões existe essa ligação. Algumas pessoas vão chamar
pequenos buracos que podem surgir aqui. Buracos surgem quando a criança está sendo formada, então é percebido quando ela nasce. Algumas pessoas vão chamar de sopro. Ah, tem um sopro no coração. Tem duas coisas que podem levar o nome de sopro no coração. Essa que é a mais errada de ser chamada de sopro, é essa daqui, quando eu tenho um furo no septo interventricular ou no septo de Sabatier. Tá? É detectado quando, geralmente, se o buraco for grande, é detectado quando a criança nasce. Se ele for menorzinho, quase imperceptível, vai ser detectado mais lá na frente, se por acaso essa pessoa fizer exame de imagem e perceber, tá? E algumas mutações, algumas síndromes vão ter uma má formação no coração que vão ter a comunicação entre os ventrículos. Uma dessas condições, acho que a mais comum, é a síndrome de Down. Tá? 50% das crianças que nascem com síndrome de Down têm problema no coração, tem má formação congênita, ou seja, nasceu com algum problema, com alguma deficiência. E uma dessas deficiências é a comunicação, que pode ser entre os ventrículos e pode ser entre os átrios. Em casos mais graves, vai ser das duas formas, entre ventrículos e entre os átrios, tá? Que é uma condição bem mais severa e que talvez a criança não sobreviva se ela tiver essa condição. Outra coisa importante para vocês observarem é que a parede muscular, já que o coração é um grande músculo, a parede muscular do lado esquerdo do coração, lembra que esse coração está de frente, então esse lado aqui que eu estou passando o mouse é o lado esquerdo. Vocês podem observar que essa parede do lado esquerdo é bem mais grossa e desenvolvida do que essa daqui do lado direito, né? É bem visível, e num coração de verdade é bem visível assim também. Por que que isso acontece? Pensa só, esse ventrículo aqui, o direito, a função dele é enviar sangue para os pulmões. Cara, o coração está aqui, os pulmões estão logo aqui do lado. Não tem grande dificuldade, não preciso de grande pressão, de grande força para empurrar esse sangue para chegar nos dois pulmões que estão aqui do lado, um pouquinho acima do coração. Em compensação, quando esse ventrículo se contrai, ele precisa expulsar o sangue com tanta força para garantir que aquele sangue consiga chegar no último lugar do corpo que ele deve chegar. Imagina se você está de cabeça para baixo, contra a gravidade, e você precisa que as suas células sanguíneas cheguem no seu pé. No caso, vai estar para cima. Como que eu vou ter força no coração para bombear esse sangue até lá? Pois é, por isso que essa parede do coração, a parede do ventrículo esquerdo, é bem mais desenvolvida do que a do lado direito, tá? Pode acontecer dessa parede ser desenvolvida demais e entrar em uma situação patológica, uma situação que não é normal. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Outras estruturas que eu quero que vocês observem agora são essas marquinhas mais brancas aqui, ou azul claras, tá? Essas estruturas aqui são as válvulas ou valvas. Falar valvas não está errado. São as válvulas entre átrio e ventrículo. Então, nós temos duas porque é uma para cada lado. Uma separa o átrio do ventrículo direito, uma separa o átrio do ventrículo esquerdo, ok? Eu vou falar mais detalhadamente delas um pouquinho mais para frente. Então, ó, tá meio travadinho para vocês, mas dá para enxergar. Esse é aquele, quase aquele coração, só que batendo, né? Então dá para ver as válvulas se fechando quando os ventrículos se contraem. Dá para ver essa válvula abrindo e depois se fechando. Ela abre quando o ventrículo contrai e fecha logo em seguida. Dá para ver que essa parede do coração, do lado esquerdo desse coração, é mais desenvolvida do que a do lado direito desse coração, e é assim que o seu coração bate e permite a sua circulação sanguínea, né? Bom, uma outra estrutura importante e que recobre todo o coração é o pericárdio. O pericárdio, lembra que nos nossos rins tinha uma
uma camada, uma casca, que eu falava que parecia um durex, o pericárdio é assim também. E ele chega a ser transparente, não perfeitamente transparente, mas meio leitoso, igual tá aqui, e parece um durex também. Esse pericárdio ajuda, por exemplo, a o coração não se expanda demais. E ajuda também quando ele precisa se contrair. O pericárdio, ele é dividido em dois. Eu tenho a camada fibrosa. Lembra o morango mesmo. Quem falou isso? Amanda. Tá? Deu vontade de comer morango? Então, essa camada mais de fora do pericárdio é chamada de fibrosa, justamente porque ela é mais fibrosa, ela é mais firme, é quase um tecido tendíneo. E a camada interna do pericárdio vai ser chamada de parietal. E aí ela vai ter uma subdivisão. A camada um pouquinho mais para dentro vai ser chamada de pericárdio visceral, que é a que está mais para dentro do coração. Depois dessa última camada, eu já tenho o próprio músculo cardíaco, né? Lembra que são dois músculos? É o miocárdio e o endocárdio. Então, a parte que não tem contato com o sangue, que está dentro do coração, o miocárdio, e o maior responsável pelas contrações, e o endocárdio, a parte de dentro, que auxilia na contração e que tem contato direto com o sangue, que vai chegar lá nas câmaras do coração, tá? Então, por dentro é a camada mais serosa, serosa no sentido de, imagina que vai ser uma camada mais, que não vai ter atrito com o coração, e fibrosa é a camada externa, que vai ser mais firme para evitar, por exemplo, que esse coração encha demais ou se alargue demais, tá? Aí. Então, o músculo estriado cardíaco, ele tem uma estrutura única, tá? Ele é um músculo estriado, mas diferente do estriado esquelético, ele é estriado cardíaco. A maior característica, a maior diferença entre esses dois é que o cardíaco é involuntário. Você não pensa a cada contração que o seu coração precisa realizar, né? E essa condição é chamada de ritmicidade. Então, o seu coração tem uma capacidade. Eu vou comentar de algumas doenças mais para frente um pouquinho, Beatriz. Tem uma imagem específica aqui que eu comento das chagas. Então, o coração, como que ele bate? Ele tem dentro dele uma estrutura chamada nó ou nódulo sinoatrial, que é esse aqui de cima. É daqui que sai o primeiro disparo elétrico para que o coração bata. Quando esse disparo sai daqui, ele envolve todo o coração. Então, quando esse disparo elétrico sai, ele causa uma despolarização e repolarização de todas as células do coração. Não ao mesmo tempo, porque o coração não contrai as 4 câmaras ao mesmo tempo. A contração começa onde começa o disparo elétrico e termina nos ventrículos, na parte mais distante do disparo elétrico. Aí primeiro contrai o átrio, depois contrai o ventrículo. Átrio, ventrículo. Átrio, ventrículo. Claro que isso é rápido, né? Então, ó, só para vocês verem a característica do músculo estriado cardíaco, que uma das características que difere também esse músculo do músculo esquelético é que no músculo esquelético eu posso ter vários núcleos por fibra muscular. Aqui não, é um núcleo a cada fibra ou a cada disco muscular, tá? E aí, como eu estava falando das válvulas ou válvulas, das duas formas está correto falar, eu tenho dois tipos de válvulas diferentes. Eu tenho as que separam átrio de ventrículo, que vai ser a bicúspide, que também pode ser chamada de mitral, e a tricúspide, e as semilunares. Vamos uma por uma. Essa mais fibrosa, que vocês veem aqui, que tem umas cordinhas, né, prendendo, que é exatamente essa daqui, são as válvulas que separam átrio de ventrículo. Quando essa válvula tem três, quando ela é assim, ela tem 3 fontes de feixes
fibrosos. Quando ela tem 3, ela é chamada de tricúspide. Quando ela tem 2, ela é chamada de bicúspide. Bi, 2, tri, 3. Para complicar, algumas pessoas chamam a bicúspide de mitral. Então é a mesma coisa, bicúspide e mitral. Só para vocês verem o desenho dela aqui, essa é a bicúspide porque ela tem duas fontes aqui dessas cordinhas, dessas membranas. Essa daqui que está a foto real é uma tricúspide. Aqui é uma fonte, outra fonte, mas aqui para trás, outra fonte dessas cordinhas, tá? Aqui nesse desenho também é uma tricúspide, não uma bicúspide. Para que essas válvulas servem? Para impedir que o sangue que foi expulso do átrio volte para o átrio quando o ventrículo contrair. Porque eu contraio o átrio e empurro o sangue para o ventrículo. Abre o átrio e o ventrículo contrai. Só que não faz sentido que o sangue volte para o átrio, senão o sangue vai ficar só fazendo isso daqui. Ele não vai para frente, ele não vai para o corpo, não vai para o pulmão. Então, contrai, passa para o ventrículo. Abrir o ventrículo, contrai, o sangue vai bater nessas válvulas e não vai voltar. Não vai ter refluxo. Em vez de voltar para cá, ele vai para a próxima estrutura. A próxima estrutura vai ter esse tipo de válvula aqui, que é a válvula que eu vou ter ou para o sangue ir para o pulmão, ser oxigenado, ou para o sangue ir para a aorta e ser espalhado para todo o corpo, tá? Então, função de qualquer válvula cardíaca, impedir refluxo. Se a válvula é atrioventricular, é para impedir que o sangue do ventrículo volte para o átrio. Se a válvula é semilunar, é para impedir o refluxo do ventrículo ou de volta para o pulmão, ou de volta, ou do pulmão para o ventrículo, ou da aorta para o ventrículo, tá? Inclusive, deixa eu só. Peraí. Ver se tem mais. Não. Inclusive, algumas pessoas têm a degeneração dessas cordas aqui, ou da membrana da válvula semilunar, e aí essa pessoa começa a ter refluxo, aí pode ser refluxo do ventrículo esquerdo, refluxo do ventrículo direito, refluxo pulmonar, vai depender de qual a válvula que está sendo lesada ali. Isso é muito sério, esse refluxo não pode acontecer, a pessoa começa a ter um monte de efeito colateral, incha muito, tem muita falta de ar, tem dificuldade de se movimentar, o pulmão pode começar a acumular líquido, impedindo a pessoa de respirar. São alguns dos sintomas que acontecem quando existe esse refluxo. Em casos mais graves, é preciso fazer uma cirurgia, ou para reconstituir a válvula que foi destruída, ou quando não é possível reconstituir, eu preciso recolocar essa válvula. Aí, para recolocar, para trocar a válvula, eu posso ter uma válvula mecânica, que é de metal, e eu posso ter uma válvula biológica, que vai ser de porco, tá? Aí, eu tiro essa estrutura, boto a válvula que eu escolhi, se é biológica ou se é orgânica ou inorgânica, então se é de porco ou se é de metal, costuro de novo onde ela deveria estar, e aí aquela válvula vai passar a fazer a função que aqui estragou não está fazendo. Então, beleza, e a pessoa trocou, vai viver para sempre, já que ela não tem mais essa deficiência. Não, porque o nosso corpo, infelizmente, ele tende a rejeitar essa válvula trocada. Por mais que se tome remédios, a pessoa toma remédios e tal, essa válvula tende a dar problema com o tempo. Que tempo? Entre 10 e 15 anos, no máximo 20 anos, a pessoa vai começar a ter os sintomas e vai ser necessária uma nova cirurgia, tá? A válvula, a orgânica costuma dar rejeição em menos tempo do que a válvula de metal. Então, para escolher qual que vai ser, vai pôr na pessoa, é preciso analisar quantos anos ela tem, então quantos anos ela ainda deve viver e como que está a condição dela hoje, tá? Aí escolhe se vai ser uma válvula orgânica ou não. A minha avó, por exemplo, ela já trocou 2 vezes, no caso dela foi a mitral, que é essa bicúspide, que está no ventrículo esquerdo, tá? A bicúspide está no ventrículo esquerdo. Ela já trocou 2 vezes por uma válvula orgânica, de porco,
E aí durou certinho, 10 anos cada uma, começou a ter os sintomas, precisou trocar de novo. Aí, por último, colocaram a de metal, porque pela expectativa de vida, para ela não precisar trocar de novo, para ela não precisar trocar mais uma vez, porque ela já tem 80 e tantos anos, uma pessoa com, sei lá, 95 anos é mais complicado de fazer uma cirurgia cardíaca. Para quem não sabe, a cirurgia cardíaca, você tem que abrir toda a caixa torácica. Então, não tem o osso externo, você passa uma serra no osso todinho. Quando você termina de serrar o osso, a caixa torácica tá assim, né? Ela faz assim, ela abre de uma vez, como se fosse uma gaiola que estava amarrada. Aí você faz lá a cirurgia no coração. Óbvio que você não vai enfiar um bisturi nem agulhas num coração que está batendo. Então você faz o coração parar de bater, deixa a circulação sanguínea numa máquina para ela não parar, faz a cirurgia no coração, fecha tudo que tem que fechar. Aí você aplica o remédio no coração e dá um choque no coração. Pega duas pazinhas e dá um choque e torce para ele voltar a bater como deve bater. Quando ele bate, volta a bater, beleza, deu tudo certo, volta a circulação sanguínea para o coração e não para a máquina, fecha a caixa torácica e amarra com arame, não arame, é com metal, faz como se fosse um. Existe um método que enrola o externo assim, e existe o método de grampear, assim. É material próprio, óbvio. E aí, pronto. A pessoa vai se recuperar. Passa uns dias internada, depois vai para casa cheio de bandagem, de que não pode abrir, enfim, não é uma cirurgia simples, mas não mesmo. E uma das coisas que mais. Como é que eu vou explicar? Uma das coisas que mais faz com que essas válvulas sejam destruídas é uma bactéria, eu nunca lembro o nome, mas é uma bactéria que a gente tem na boca. Uma bactéria natural do nosso corpo, só que na boca. E como que essa bactéria vai parar no coração? Quando as pessoas não escovam os dentes, aí elas podem ter periodontite, que é inflamação e infecção das gengivas, aí abre uma porta para a bactéria que estaria só aqui cair na corrente sanguínea e se alojar na válvula do coração. E dente caiu, não cuidou direito, uma cicatrização, cai na corrente sanguínea e o lugar que ela gosta de se alojar é no coração. Uma vez que destruiu, o corpo não se regenera nessas válvulas, tem que trocar ou ter que reconstruir cirurgicamente, tá? Olha como o cuidado da saúde bucal é relevante na saúde cardíaca. Olha que coisa interessante. Então, onde estão essas válvulas? Duas estão entre os átrios e os ventrículos, que são a tricúspide e a bicúspide, e duas estão entre ventrículo e artéria pulmonar, ou entre ventrículo e artéria aorta, tá? Elas são unidirecionais, ou seja, o sangue só passa, ele não volta. Então, passa, ela fecha, o sangue não volta. Sangue passa, ela fecha, o sangue não volta. A bicúspide tem 2 folhetos, a tricúspide tem 3 folhetos, a aórtica é do tipo semilunar e a pulmonar também é do tipo semilunar, tá? E aí, quando alguma dessas válvulas aqui não estão funcionando direito, principalmente entre átrio e ventrículo, é o que a gente chama de sopro no coração. Por que que aí sim é possível chamar de sopro no coração? Se vocês conhecerem alguém que tem sopro no coração, pega um estetoscópio e pede para ouvir o coração dessa pessoa. Quando você bota o esteto lá e ausculta, em vez de você ouvir tum 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 tum, você ouve tum tum tum. Esse é o sopro, é o que não deveria acontecer, é um sinal de refluxo em algum lugar aí no coração. Aliás, eu esqueci de falar. O tum-tum que a gente ouve quando o nosso coração bate ou quando a gente ouve no peito das outras pessoas, não é barulho de músculo, tá? Músculo não faz barulho. Quando você faz assim, você não ouve um tum. O barulho é justamente das válvulas fechando quando o sangue não volta. Então, deixa eu botar aquele aqui. Então, quando o sangue tenta voltar e a válvula fecha, essa válvula fechando é um barulho. Então, o tum-tum são as válvulas fechando, o sangue batendo, fechando as válvulas. Cada tum é de uma válvula, um da bicúspide, um da tricúspide. As semilunares não fazem tanto barulho.
Então, o tum-tum que você ouve e o espaço entre um e outro é justamente esse, tá? Aí. Então, agora presta mais atenção quando você ouvir o tum-tum de alguém aí. Você sabe agora que é a válvula e não o músculo do coração batendo. E se você conhecer alguém com sopro, pede para ouvir também, porque vai ser bem interessante, tá? E aí, só para vocês verem, átrio direito, válvula tricúspide, átrio esquerdo, válvula bicúspide ou mitral, ventrículo esquerdo. Do ventrículo direito, o sangue sai para uma artéria, artéria pulmonar, porque vai para o pulmão. É uma válvula semilunar. Do ventrículo esquerdo, sai para a aorta. É uma válvula semilunar também, tá? E aí, você me pergunta, como que o coração em si, que é um músculo, como que ele recebe o próprio suprimento sanguíneo? Né? Porque ele precisa de oxigênio, ele precisa de lactato, ele precisa de glicose, ele precisa de nutrientes para bater e de oxigênio. Então, como que o sangue chega no músculo do coração? Como a gente tem o endocárdio protegendo o coração por dentro, esse endocárdio não vai permitir troca de gases e nutrientes. Então, não é por dentro, pelo sangue que cai dentro do coração, que ele se alimenta. É por uma estrutura de vasos, principalmente artérias normais e artérias menorzinhas, que vão ser chamadas de coronárias. Não sei se vocês já ouviram falar de alguém que teve uma doença coronariana. As coronárias são as artérias que alimentam o próprio coração, tá? Elas saem aqui perto da aorta, então em vez de elas saírem da aorta, o sangue sai e se derrama nas coronárias e elas inundam, ó, todo o coração. E por que que infarto, por exemplo, quando é nas coronárias, costuma ser fulminante? Se eu tiver uma placa de gordura, por exemplo, ou um coágulo, impedindo o meu fluxo sanguíneo aqui, onde está o mouse, daqui para frente não vai ter mais oxigênio nem nutriente. Aí daqui para frente, toda essa musculatura que deveria contrair vai morrer. Musculatura morta não é capaz de contrair. O coração para de suprir sangue para o corpo, a pessoa morre. E como acontece muito rápido, já que a gente precisa do nosso coração batendo o tempo todo, é aquele infarto fulminante. Sentiu uma dor, morreu. Não tem muito o que fazer. E quando a pessoa percebe a doença coronariana, antes de morrer, dá para fazer algumas intervenções. Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar de ponte de safena. Gente que faz a cirurgia de ponte de safena. O que é a ponte de safena? Safena é uma veia que a gente tem na perna. É uma veia bem calibrosa, bem grossa, bem resistente. Quando uma pessoa tem uma área entupida, deixa eu ver se dá para o desenho. Então, vamos dizer que a pessoa tem essa área aqui entupida. Tem um bloqueio aqui por uma placa de gordura, tá? Aí a pessoa vai lá, tira a veia safena da perna, vem até aqui, se não tiver jeito de desentupir, né, desobstruir, a pessoa, o médico, pega essa veia, conecta aqui antes dessa lesão, desse entupimento, passa por cima de onde está entupido e insere novamente na coronária em seguida. Então faz uma ponte com a veia safena. Se por acaso eu não tenho como desobstruir essa área, beleza, eu faço uma ponte, o sangue vai chegar onde ele deve chegar e seguir o seu caminho, tá? Claro que essa ponte tem limite. Dependendo do dano aqui, uma ponte não vai resolver. E a gente também tem quantidades limitadas dessa veia. Você gastar, não dá para fazer 300 pontes de safena em uma pessoa só, tá? Ai, meu Deus. Aqui só para vocês verem o coração visto de cima, porque dá para ver o buraquinho por onde vai entrar o sangue. Essa daqui é a
artéria aorta, saindo do coração com sangue oxigenado. No que o sangue vai sair por aqui, ele também entra nesse buraco e alimenta a coronária. E aqui embaixo tem outro buraquinho para alimentar a coronária do outro lado, tá? E aí, falando ainda de coração, não sei como é que desabilita esse troço. Sim, pronto. Falando ainda de coração, o nosso coração pode ter tamanhos diferentes, principalmente em relação ao ventrículo. Nosso ventrículo pode mudar de tamanho. Essa mudança pode ser natural, fisiológica, respondendo à demanda do nosso corpo, ou ela pode ser patológica. E aí dá problema quando ela é patológica. Então, o volume de sangue que cabe no meu ventrículo, ele vai variar de acordo com o tamanho do ventrículo. Se o ventrículo for maior, mais sangue. Se o ventrículo tiver pequenininho, menos sangue. Então, ó, esse é um exemplo de coração normal. Tem esse volume sanguíneo aqui. Isso é só o ventrículo esquerdo, que é justamente o que leva o sangue para o corpo todo. Em situação fisiológica, eu posso ter o aumento excêntrico do ventrículo esquerdo. O que é excêntrico? É para fora. Então, eu aumento o volume do ventrículo, tá? Eu dilato as paredes do coração e deixo esse ventrículo um pouco maior. É a hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, tá? Eu também posso deixar esse ventrículo menor. Ainda não é uma condição patológica, mas eu diminuo o volume sanguíneo que cabe aqui. A parede muscular aqui, em vez de crescer aumentando o volume sanguíneo do ventrículo, ela cresce para dentro, diminuindo o volume sanguíneo. Então, eu vou ter uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, tá? Exercício físico pode causar essas duas condições quando não são bem equilibrados, ok? Exercício aeróbio tende a causar a hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo e só treinamento de força, musculação, quem faz só musculação, tende a ter hipertrofia concêntrica. Uma pessoa que tem pressão alta e não cuida da pressão alta, com o tempo, ela tende a desenvolver hipertrofia concêntrica do coração. Qual é o problema da hipertrofia concêntrica? Cabe um volume de sangue ali, naquele ventrículo esquerdo. Se eu diminuo o espaço, eu diminuo o volume. Então, se antes, por exemplo, a cada contração eu ejetava 100 ml, estou chutando, é número didático, 100 ml, e agora eu diminuí o tanto que cabe, eu não vou mais ejetar 100, eu vou ejetar 80. Só que meu corpo ainda precisa de 100. O meu corpo não diminuiu a necessidade. Se meu corpo continua precisando de 100 e eu só ejeto 80 a cada contração, o que meu coração tem que fazer para compensar? Contrair mais vezes. Então, essa pessoa começa a ter o batimento cardíaco mais alto do que deveria. Tá? E por isso também que quando a pessoa faz mais exercício aeróbio, por exemplo, ou os atletas, eles tendem a ter um batimento cardíaco bem baixinho, porque a cada contração eu ejeto muito sangue. Então, eu não preciso repetir essa contração com tanta frequência, tá? E aqui vamos para as condições patológicas. Quer dizer, cresceu demais ou diminuiu demais o ventrículo esquerdo. Aqui, a musculatura do coração cresceu tanto que o espaço que era para ser do sangue está minúsculo. Em vez de ser lá os 100 ml, está só 60. Esse coração vai ter problema. Eu vou ter pouco sangue sendo ejetado a cada batimento. Esse coração vai ter que bater muito mais vezes, o que vai trazer sensação de cansaço, de falta de ar, de falta de oxigênio. Imagina você com um batimento cardíaco alto sem fazer nada. Aquela sensação de que está fazendo exercício, mas sem fazer nada. Fazer exercício, então, nem pensar, né? E essa condição aqui foi uma hipertrofia excêntrica exagerada, patológica. É isso daqui que acontece com a doença de Chagas. As Chagas do coração, né? Porque tem a Chagas intestinal também. Mas a Chagas clássica, que o coração aumenta de tamanho,
essa é uma consequência, é isso que acontece na doença de Chagas. Se você observar, pode pensar, pô, mas com esse tanto de espaço aqui, cabe bastante sangue. E aí, cada vez que contrai, eu mando muito sangue para o corpo. Qual o problema? O problema é que se você olhar a parede muscular do coração aqui, ela tá, ó, finíssima. Significa que esse coração não tem capacidade de contrair e ejetar todo o sangue que está ali dentro. Ele vai contrair pouco, ele vai contrair insuficientemente para ejetar o volume sanguíneo que está ali dentro. E aí pode chegar uma hora que ele não vai suportar essa insuficiência cardíaca. Por isso que a pessoa que tem a doença de Chagas e o coração chega nesse ponto, ela tem insuficiência cardíaca. Porque por mais que ela queira que o coração dela receba o sinal lá de que tem que bater mais, para eu ter todo o sangue que eu preciso, o músculo não consegue, não consegue. E aí pode chegar em condição de fadiga, ter outras consequências aí, até um infarto, por exemplo. Por isso que a pessoa toma um monte de remédio, toma remédio para afinar o sangue, para ficar menos pesado, para contração, enfim. Só para lembrar que a doença de Chagas é causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi, foi descoberto pelo Chagas, por isso que chama Chagas, e ela é transmitida, esse parasita é transmitido por barbeiros, aquele inseto. E aí o barbeiro pica a pessoa, caga no buraco que ele picou e solta o parasita lá nas fezes do barbeiro. Não é na picada, é porque ele vira a bunda e caga. E aí o parasita vai pelo corpo da pessoa e tende a se alojar em alguns tecidos. Um dos tecidos que ele se aloja é o coração. Isso pode acontecer com o intestino também. E aí o intestino para de ter a motilidade, para de ter o peristaltismo, tá? De nenhum jeito é legal. Quem me perguntou da doença de Chagas, quer perguntar mais alguma coisa? Aproveitar? Ok. Bom, então, o que faz, o que regula o nosso coração? Se ele precisa bater mais rápido, se ele precisa bater mais devagar, se ele precisa bater de qualquer forma. É a estrutura elétrica que a gente tem, que chama nó sinoatrial ou nódulo sinoatrial. Ele é o nosso marca-passo natural. Então, todo mundo nasceu com esse tipo de marca-passo. Ele dispara uma corrente elétrica, essa corrente elétrica sai desse primeiro nódo e vem para o segundo nódo. E daqui é espalhado para os ventrículos, dizendo que os ventrículos têm que contrair. Tá? Quando uma pessoa está com o coração com arritmia, ou seja, ele está com o ritmo errado, cada coisa bate numa hora, não está dando certo, essa pessoa faz uma pequena cirurgia e coloca um marca-passo. Né? O que é esse marca-passo? Os fiozinhos do marca-passo vão vir nessas duas regiões para fazer o que o marca-passo natural não está fazendo. E aí o marca-passo é que vai dizer, pá, contrai, aí coração contrai, vai, contrai, coração contrai. A pessoa que tem marca-passo é por isso, porque essa estrutura natural não está funcionando direito. Aí a gente vai e coloca uma artificial. Muito antigamente, o marca-passo era um troço gigante, colocado direto no coração, tipo sobre o coração, e aí os fiozinhos iam lá no coração. E esse marca-passo tinha uma bateria, e essa bateria tinha duração. Se não me engano, durava 10 anos, eu acho, talvez até menos. 10 E aí, anos, isso aí. ai, que susto! É que minha avó tinha, professor. Foi mal. Meu Deus! Eu pensei num tio avô meu que tinha também, aí veio uma voz na minha cabeça. Achei que era uma assombração. Então, são 10 anos, né? Eram 10 anos. E aí, acabou? Passou 10 anos, tem que trocar as baterias ou o troço todo. Só que assim, tinha que trocar, abrir o peito de novo, tinha todos os riscos e a pessoa só ficando mais velha, né? Nada fica mais fácil quando a gente fica mais velho, nesse sentido. E aí, tinha gente, por exemplo, que escolhia não trocar mais, não passar pela cirurgia de novo, dependendo da idade. O meu tio-avô, que eu comentei agora, foi assim. Ele não quis, foi chegando o tempo, ele não quis fazer outra cirurgia, porque ele sofreu demais na primeira,
Aí ele falou, não, gente, eu vou morrer. O meu coração tá parando de bater, é natural é morrer mesmo. Aí ele ficou sozinho na fazenda uns dias, acho que ele já estava sentindo e morreu naturalmente. O coração parou de bater, tá? Hoje em dia, existem dispositivos mais modernos, né? Existem dispositivos, por exemplo, que a bateria se alimenta, então ela se recarrega com o calor do corpo. Então, só o fato de ficar lá dentro, numa temperatura de 37 e poucos graus, ela se recarrega, então ela é eterna. A não ser que tenha algum problema, ela não precisa ser trocada a cada 10 anos. E hoje também a cirurgia é menos invasiva. Em vez de você botar um troço desse tamanho dentro do peito, você bota só os fiozinhos lá dentro do coração. Isso por exame de imagem, não precisa abrir a caixa torácica. Você vai com a imagem e acerta lá os fiozinhos. E aí fica só um dispositivo sob a pele, só sob a pele, aqui em cima, assim. Às vezes nem dá volume, que é o dispositivo com a bateria, o que controla. Tanto que se você precisar trocar o dispositivo, aí você só abre a pele, tá? Uma anestesia local, não é nada demais, troca o dispositivo, a bateria e fecha, costura de novo, tá tudo certo. As limitações que uma pessoa dessa tem é que ela tem que tomar muito cuidado com estruturas magnéticas, porque elas podem destruir a estrutura do marca-passo ou podem desregular. Então, a pessoa que tem marca-passo, por exemplo, ela não pode fazer exames que envolvam magnetismo, como a ressonância magnética, de jeito nenhum. De jeito nenhum, ela vai morrer. E existe uma válvula que é parecida com essa. Não, não é parecida com essa, porque ela não é elétrica. Mas tem uma válvula que também pode sofrer alteração do magnetismo, que é uma válvula da cabeça. Para quem tem hidrocefalia, por exemplo, e precisa de uma válvula para tirar sempre o excesso de água, também não pode passar por condições aí eletromagnéticas, tá? Professora, Oi. tem gente falando na mensagem aí que pode fazer. A Ana Lara falou que pode fazer. Ah, os marca-passos mais novos, mais modernos? Que bom, né? Eles devem ter estrutura de plástico e acrílico e não de metal. Pode ser isso. Deixa eu fazer tomografia, você sabe? Se deixar fazer tomografia é porque não tem estrutura de metal, né? Os antigos. Ah, então é porque não tem metal. Aí não vai sofrer essa alteração. Porque o metal, por exemplo, na tomografia e na ressonância, aí não é nem a questão do eletromagnético interferir. O metal ele pode ser sugado para a parede do aparelho e a pessoa morre, né? Obviamente. Professora, Oi. teve um paciente que eu atendi há um tempo atrás, ele só teve que levar o manual do marca-passo e foi um rapaz da empresa do marca-passo dele acompanhar ele durante o exame, porque tinha que fazer uns ajustes, parece, no marca-passo, uma coisa assim, mas ele conseguiu fazer a ressonância, tranquilo. Que doido. Deve ser para garantir que se houver alguma alteração no funcionamento dele, o cara já tá ali para botar para funcionar de Isso. novo, né? Isso mesmo. É, Mas eu hoje achava que era impossível, tanto que na central lá do laboratório eles não deixam marcar, né? Mas a gente entra em contato com a empresa do marca-passo e com o médico dele para ver se pode. Aí o médico deixando e o rapaz indo acompanhar, pode fazer. que massa, que interessante. É, porque se for uma marca dessas antigas, realmente não vai poder, né? É Não, preciso aí não pode saber chegar mesmo. nem perto. E tem desses mais modernos, tipo esse que o rapaz vai junto, a forma com que ele regula é tipo é Wi-Fi, assim, ele tem um aparelhinho na mão dele e o aparelhinho checa se tá tudo bem, se ele precisa ajustar alguma coisa. Tipo, ele não vai abrir o cara ali na hora. Ele só mexe no próprio aparelho, não, desajustou, não desajustou, não, beleza, pode seguir sua vida aí. Muito A moderno, né? minha, a minha avó não atendia nem o telefone, professor. Ela tinha, De medo? ela tinha medo. Tocava o Tadinho. telefone, ela saía correndo. E se fosse ter que ir no banco, aí tinha que ir alguém com ela para avisar, para ela passar pela porta lateral e tal. É Minha mesmo, avó, aquela porta não é, pode. isso. Ô, A minha avó gente. tinha tudo. Minha avó tinha marca-passo, tinha chagas, fez ponto de safena. Minha avó tinha que ser estudada pela Olha NASA. só, gente. Não tem os exames dela, não? Eu acho que minha mãe ainda tem vários exames dela. Caraca, ganhou na loteria, né? A minha avó, tipo, o almoço dela era, tipo, duas pílulas amarelas, uma azul e uma vermelha.
Ela tá Ai, viva Jesus. ainda? Não, minha avó morreu. Ah, tá. Com É quantos isso que eu ia anos? te perguntar agora, Bruno. Ela morreu com 120 anos. Sacanagem. Não, Ela mentira. morreu, Aí você ela morreu tá. com. Não, ela morreu de 82 anos, mas não foi, tipo assim, que ela tinha problema respiratório por conta do cigarro, essas coisas e tal. E ela morreu mesmo porque, tipo, o Caraca, ela ainda coração na. fumava, meu Deus do céu. Mano, minha avó, você não tá entendendo. Se eu contar aqui, vai a Estudo aula de toda. Mas, tipo assim, caso. a minha avó, ela tinha problema respiratório por conta do cigarro, né? DPOC, se eu não me engano, é a doença. E Já ouvi aí, falar. isso, aí ela pegou e ainda sofreu um infarto, né? E aí, depois desse infarto, ela pegou, ficou muito debilitada e tinha que ficar usando balão de oxigênio, porque ela só tinha 30% do pulmão, por conta que destruiu tudo, né? O cigarro. E aí, tipo assim, ela tinha marca-passo, porque o coração não batia corretamente, tal, E não sei o quê. Chagas? E ela ainda tinha chagas, né? E aí, tal, de boa. E ela tomava o medicamento dela e ela ficou muito debilitada. Só que ela pensou que ela morrer de alguma coisa desse tipo. Não, e ela só morreu porque o coração não aguentou mais e realmente parou, entendeu? Gente, mas só dela ter sobrevivido ao infarto já é um negócio assim É cabuloso, foi sinistro. cabuloso. E, tipo Caraca. assim, a gente viu os últimos batimentos dela cardíacos, né? Na cama, a família toda, ela esperou até a última pessoa da família chegar pra morrer. Oh, meu Deus. Aí, tipo assim, aí ficou tipo 10, ficou 10 lá, o batimento cardíaco dela. Aí veio a enfermeira e falou que era um marca-passo que tava ainda, né? Que ela já tinha morrido já. Ah, entendi. Nossa, que doido. Tipo, o coração parou, só que aí o Mas marca-passo ainda continuou batendo, né? Aí a máquina ficou acusando lá que ainda tinha um batimento, só que era um marca-passo, na verdade. que doido. Nossa, eu É. não tinha pensado nisso do marca-passo continuar funcionando. E tipo, é sinistro, porque, tipo, pra você retirar do corpo, o médico tem que autorizar, entendeu? Depois que a pessoa morre. O médico tem que autorizar eles retirar, porque senão não pode retirar. Ah, é? Vai retirar o É, marca-passo? justamente, porque minha avó, ela queria ser cremada, né? Aí tinha que retirar o equipamento e tal. E aí o médico teve que ir lá, autorizar a retirada do marca-passo, porque nem o legista podia retirar. Gente, eu não sabia disso não. Que trabalheira. Que Não, doido. Será que era sinistro. pra confirmar que tava... É uma burocracia, porque, tipo, o marca-passo é como se fosse um órgão da pessoa, né? Tipo, ela tem ali e tal, que não sei o quê. Então, depois que ela morre, mesmo depois que ela morreu, ninguém pode tirar, sem uma autorização do médico. Eu, hein? Dessa eu não sabia. Essa foi novidade. Depois eu vou perguntar pra minha mãe certinho como é que foi, como é que é o processo da retirada do marca-passo, depois eu falo. Tá bom. Depois você fala pra gente na aula que vem. Aí, gente, só para vocês verem os dois nós, ou os dois nódulos, o sinusial, que é o primeiro para cima, e o átrio ventricular, que é o de baixo, que é o que se liga aos ventrículos para despolarizar e ter aí o batimento. Gente, eu tenho uns vídeos aqui bem legais, mas eu vou deixar para o final, porque se eu ficar tirando a apresentação vai dar problema aqui para mim, tá? E aí, essa daqui é a circulação sanguínea. É dessa forma que o nosso coração se torna capaz de fornecer tudo que que os nossos órgãos precisam e pegar dos nossos órgãos o que eles produziram, como gás carbônico, lactato, etc., e resolver essas questões. Tá? Existem dois tipos de circulação: a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação é a circulação aqui, ó, do pulmão, quando o sangue sai do coração para ir para o pulmão e do pulmão volta para o coração. Por isso que é pequeno, é pertinho uma coisa da outra. E a grande circulação são todas as outras estruturas além do pulmão. Essa grande circulação também pode ser chamada de circulação sistêmica, justamente porque é para o sistema inteiro, tá? De modo geral, as veias possuem uma maior quantidade de gás carbônico, enquanto as artérias possuem uma maior quantidade de gás oxigênio. Mas vocês não podem decorar que a artéria
é oxigenado e veia é sangue sem ou com pouco oxigênio, porque existe exceção. Então é mais fácil decorar do jeito certo e não ter que decorar a exceção. Qual que é o jeito certo? Se sai do coração, independente do tipo de sangue que está dentro, se sai do coração, é artéria. Se chega no coração, independente do sangue, é veia. Ok? Por que é melhor decorar assim para não ter que decorar a exceção? Olha só. Quando o nosso sangue vem do corpo, ele vem pela veia cava. Uma veia cava vem de cima, aqui não está desenhado, mas ela vem da cabeça, e uma veia cava vem de baixo, superior e inferior. Tudo desaba no átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, sai do coração, se sai do coração é artéria, e vai para o pulmão. Mas vocês estão vendo que aqui a artéria pulmonar está de azul? Por ser o sangue aqui está pobre em oxigênio, ele está vindo do corpo. Ele está indo para o pulmão justamente para se oxigenar. Então, eu não posso falar que nessa artéria tem sangue oxigenado, porque não tem. Tá? Então, essa seria a exceção que você teria que gravar se você decorar dessa forma. Sangue venoso, sangue arterial. Tá? Então, se sai do coração, artéria. Se essa artéria está indo para o pulmão, artéria pulmonar. Veio para o pulmão. No pulmão, a gente aprendeu que acontece um processo chamado hematose, que é a troca dos gases. A gente exala gás carbônico e inspira oxigênio novamente. Beleza, o meu sangue foi oxigenado aqui nos meus pulmões. Agora eu preciso botar esse sangue oxigenado para circular. O sangue rico em oxigênio entra no coração. Se entra no coração, entra por uma veia, mesmo que esteja rica em oxigênio. Olha a exceção aí. Entra no coração, se é uma veia que sai do pulmão, é veia pulmonar. Fácil. Entra pelo átrio sempre, então entra pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e sai. Sai por uma artéria, claro, essa artéria vai ser a artéria aorta. E é a artéria aorta que vai distribuir todo o oxigênio, todos os nutrientes que estavam aqui para todo o nosso corpo, a partir dos capilares, tá? Depois a gente vai fazer um exercício, acho que eu vou deixar para a aula que vem, para falar de todas as estruturas, incluindo válvula, incluindo tudo, imaginando, por exemplo, que eu tenho uma célula sanguínea marcada lá na ponta do meu pé, e eu preciso fazer o caminho dela pelo meu corpo todo até chegar no pé de novo. A gente vai fazer esse exercício mais para frente, tá? Aqui só para vocês verem, ó, pequena circulação é entre coração e pulmões. Grande circulação entre coração e todo o corpo. Esquece essa parte de sangue arterial e venoso, porque tem as exceções, tá? E aí, eu vou falar das artérias. Eita, essa aula tá passando rápido. Vou falar das artérias e das veias. O sistema linfático fica para a próxima aula, tá? Para que serve a artéria? Para transportar o que sai do coração. Se está rico em oxigênio ou não, é o que sai do coração. A maior parte das artérias vai ter um sangue rico em oxigênio. Só vai ter aquela exceção lá da pulmonar. O calibre da artéria é descendente, ou seja, a primeira artéria que sai do coração, que é a aorta, ela tem um calibre maior, ela é grossa. A partir daí, esse calibre vai sempre diminuir, até chegar no capilar, que é quase invisível. E ela é dividida em 3 camadas. Tem a túnica íntima, que é a que está mais interna, a média, que é toda em tecido muscular liso, e a adventícia, porque esse nome, que é a de fora. Gente, se essa estrutura aqui é rica em tecido liso, significa que ela tem a capacidade de se contrair involuntariamente. Quando você põe os seus dedinhos no seu punho para medir o seu pulso, você não sente os batimentos cardíacos? Esse sentimento, essa sensação tátil, vem das artérias que têm a capacidade de se contrair. Então, a artéria se contrai. É uma diferença para a veia que não tem essa capacidade. Por isso que a gente consegue botar o dedo em alguma artéria e perceber os batimentos cardíacos sem ouvir direto o coração,
tá? As veias, elas são responsáveis por fazer o sangue voltar para o coração, seja do pulmão, seja de todo o resto do corpo. Essas veias são responsáveis por despejar o sangue novamente no coração, por entrar no coração. As veias são mais finas do que as artérias. Por quê? O sangue que sai para as artérias, o sangue que sai do coração, ele sai com pressão. E aí a artéria precisa aguentar essa pressão para não arrebentar. A veia, a pressão do sistema venoso é lá embaixo. Então ela não precisa ser grossa, calibrosa para aguentar uma pressão que é quase nula, que quase não existe. Então ela tem a parede mais fina. Apesar de ter as mesmas túnicas, as mesmas 3 camadas, a camada muscular é mais fina e praticamente não funciona, porque a pressão é mais baixa. E as veias também são mais superficiais do que as artérias. Se você olhar para os seus braços, para as suas mãos, você vê as veias azuis se destacando aí na sua pele, mas você não vê a artéria. A artéria você tem que apertar o dedo para sentir. Então ela é mais profunda, até por uma questão de segurança, né? Se você rasgar com pouca coisa aqui, você não atinge uma artéria, você atinge só as veias, que tem uma melhor capacidade de estancar a hemorragia. Então, as veias, a gente tem bem mais veias artificiais do que artéria nenhuma é artificial, é facilmente visível, tá? Aqui, só para vocês verem, a maior diferença entre elas, além das túnicas e tal, é essa estrutura aqui. Uma válvula, uma não, né? Várias válvulas semilunares. A artéria não tem válvula porque ela pulsa. Então, como que a artéria empurra o sangue para frente? Ela pulsa. Ela se aperta, o sangue é empurrado, ela aperta de novo, o sangue é empurrado. Como que a veia garante que o sangue siga indo para frente? Ela tem uma válvula que impede que o sangue volte. Então, o sangue passa e para, passa e para, passa e para. Mas ela não tem propulsão sozinha. A veia não tem propulsão, ela não tem algo que contraia e empurre o sangue para frente. Quem que faz, então, essa função de propulsão nas veias? A nossa musculatura. Não só esse músculo que está aqui, mas todos os nossos músculos garantem o retorno venoso. Esse daqui é o exemplo da panturrilha. Por que a panturrilha? Porque nas pernas nós temos veias mais calibrosas, mais grossas, como a safena que eu dei o exemplo. O que garante que o nosso sangue siga para cima, né, contra a gravidade ainda, para voltar uma hora para o coração, é a contração dos músculos que estão em volta dessas veias. Então, o músculo contrai, empurra o sangue e a válvula não deixa o sangue voltar. Aí contrai de novo, empurra, não deixa voltar. E assim vai. Não sei se vocês já ouviram falar que a nossa panturrilha, a batata da perna, é o nosso segundo coração. Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso. Por que o segundo coração? Porque é a panturrilha que vai ser a maior bomba propulsora das veias, do retorno venoso. Porque são músculos grandes, são músculos fortes e são músculos que estão em constante contração, já que a gente tende a se movimentar de pé, andando e tal. São músculos que são muito responsáveis por esse retorno venoso. E aí a panturrilha, como ela está perto da parte mais inferior do corpo, a parte mais longe do coração, ela vai ter esse papel de empurrar o sangue para cima, contra a gravidade de volta. E aí os outros músculos vão empurrando, 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 até o sangue ser despejado no coração novamente, tá? Veia tem válvula, artéria não tem válvula, porque ela por si só é capaz de pulsar. E aí, só para vocês verem, entrando nessa parte das doenças e das possibilidades aí das artérias, ou do sistema circulatório, isso daqui que está se acumulando nessa veia ou nessa artéria é uma camada de gordura. Isso daqui vai receber o nome de... essa gordura tem o nome de ateroma. Os ateromas causam a aterosclerose.
Qual é isso daqui? Acho que é. Vou falando então da aterosclerose. Depois eu volto para a imagem. Vocês viram lá naquela imagem que os ateromas vão se acumulando na borda dos vasos e vão diminuindo a luz, o espaço que o sangue, as células sanguíneas vão ter para passar, seguir o fluxo daquela região. Estão vendo aqui? E aí, as hemácias e outras substâncias que a gente tem no sangue começam a se acumular, porque não está dando vazão para todas elas. No que elas começam a se acumular, elas podem formar coágulos. Os coágulos aqui vão ser chamados de trombos. Já ouviram falar em trombose? Trombose é uma condição causada por um trombo, que pode se formar por causa das placas de ateroma. Mas pode acontecer também dessa placa de ateroma aqui descolar um pedaço e essa bola de gordura é que vai circular aí pelo corpo, até achar um vaso muito pequeno, de calibre muito pequeno, que ela não vai conseguir passar e vai entupir, tá? Então, ó, por exemplo, a condição do ateroma que causa a aterosclerose. Ó, não é arteriosclerose, é aterosclerose, porque é de ateroma, tá? Normal, começa a acumular gordura, diminui o fluxo sanguíneo daquela região para frente, chegando ao ponto de ou a própria gordura entope para o fluxo, interrompe o fluxo aqui, ou essas células mais escurinhas aqui formariam o trombo, o coágulo, que pode acontecer a mesma coisa de interromper o fluxo sanguíneo. Então, ó, para vocês verem, a artéria normal começou a formar placas de ateroma, tem um fluxo de sanguíneo muito diminuído, eu tenho a doença, a condição, a aterosclerose. O ideal é que quando eu percebo que isso está acontecendo, eu tenho apoio médico, medicação e mudança de estilo de vida para impedir que isso piore. Um pouquinho não vai matar ninguém, mas isso daqui a pessoa pode morrer de várias formas, até não só de uma, tá? Uma das coisas que formam a ateroma é o colesterol, o tal do colesterol ruim, né? O colesterol ruim, ele pode depositar a gordura principalmente nas artérias, e o colesterol bom, ele pode retirar das artérias e devolver para o fígado. Por isso que a gente tem que ter mais colesterol bom do que o ruim, tá? O bom é o HDL, hoje Deus livra, e o ruim é o LDL, logo Deus leva, tá? Só para vocês decorarem. Então, o bom, HDL, hoje Deus livra, ruim, LDL, logo Deus leva. E uma das coisas que causa esse acúmulo aqui é justamente o colesterol. Colesterol ruim aumentado vai causar essa placa de ateroma. Por isso que a gente tem que tomar, a gente não, né? A pessoa que tem essa condição tem que tomar, por exemplo, a estatina, civastatina, estatina. É um medicamento que tenta diminuir o colesterol ruim e ajudar a remover esse excesso de placa aqui, tá? Quando chega, deixa eu só ver outro slide. Peraí. Quando chega nessa condição aqui, dependendo da artéria, antigamente existia só a ponte de safena, né? Você ignora a parte que está entupida e faz uma ponte entre as partes que estão saudáveis, mas hoje em dia existem algumas condições aí para ajudar. Existe imagina um aspirador, uma cânula minúscula. Ela entra e aí ela tem tipo uma serra redonda assim. Aí ela chega nesse acúmulo de placa e vai pegando, vai cortando, destruindo esse acúmulo, e o sugador que está atrás vem puxando para ele essas placas. E aí eu consigo limpar aquela estrutura, tá? Já existe tecnologia para isso, mas também não é acessível para qualquer pessoa, né? E quais são os problemas aí de quando dá ruim da aterosclerose? Se esse dar ruim acontecer no coração, eu posso ter primeiro a angina. Angina é dor no peito, que já é um sintoma de
infarto no miocárdio. Então, se essa condição acontecer por aqui no coração, eu vou ter consequências no coração. Pode ser direto infarto, pode ser hipertrofia do ventrículo esquerdo, pode ser a tal da insuficiência cardíaca, o músculo não está conseguindo contrair o suficiente o tanto de sangue que tem que sair. Pode, se for parar lá no seu cérebro, pode sofrer o AVC, acidente vascular cerebral, que pode ou estourar a arteríola, a vênula e causar o derrame, ou só entupir e impedir a passagem do sangue, que vai ser chamada de isquemia. Os dois casos são AVCs. Pode chegar lá no rim, e aí as estruturas dos rins são muito pequenininhas, são muito sensíveis, chega uma bola desse tamanho, vai rasgar as arteríolas lá no sistema de filtragem e aquela estrutura vai morrer. E aí o rim vai começar a não filtrar direito e essa pessoa pode ter até a necrose do rim, morte por insuficiência renal. E doença vascular periférica, como a trombose. Aquele pé que fica preto, aquela perna que o sangue claramente não circula direito, e por aí vai. Olha o exemplo da trombose aí, que é a mais comum acontecer, o trombo acontecer nas pernas, mas esse trombo pode se descolar e dar ruim em qualquer lugar do corpo, né? Então, a gente tem a circulação sanguínea normal, as válvulas e o sangue funcionando. Quando essa válvula não está funcionando direito e ela não está dando passagem o suficiente para todas as células passarem, as células começam a se acumular. Acumula célula sanguínea com fibrina. Fibrina vai fazer tipo uma teia de aranha, juntando algumas células. E aí, uma hora, geralmente por pressão, esse tanto de gente aqui querendo passar de uma vez pela válvula, um pedacinho escapa. É um êmbolo ou um trombo. E aí esse lugar pode ir, isso aqui pode ir para qualquer lugar. Pode ir para o seu pulmão, causando embolia pulmonar, pode ir para o coração dando infarto, pode ir para o cérebro dando AVC, pode ir para vários lugares, tá? Olha aí alguns sintomas de trombose venosa. Se o sangue se acumula, não consegue voltar, ó, não está voltando o sangue como deveria. Eu tenho as veias aparecendo, as varizes ou essas veias muito expostas aqui, significa que essas veias, em vez de serem firmes, assim, elas estão assim. Causa inflamação no tecido, alteração na pele, a pele escurece, fica uma pele entretejada, começa a dar ferida, e uma ferida que não cicatriza fácil, parece com a diabetes isso daqui, e alguns casos, você tem situações de pessoas que têm varizes, principalmente, que você vê que existe uma área em que a possibilidade de surgir uma trombose naquela pessoa é real, né? É o angiologista, o médico que vê isso. E aí ele pode, por exemplo, fazer uma cirurgia nessa pessoa para fechar o excesso de vasos ou para regular, de alguma forma, essas veias que estão muito abertas e aí diminuir a chance dessa pessoa ter uma trombose mais para frente, tá? Olha aqui um exemplo de isquemia cerebral. Veio um trombo ou um êmbolo para o cérebro, entupiu nessa artéria, daqui para frente, ó, a medula está aqui, então veio de baixo aqui, entupiu aqui, daqui para frente, tipo para todo o cérebro, não teve mais fluxo sanguíneo, a pessoa morreu. A diferença do AVC isquêmico, que é quando entope daquela forma e não passa sangue, existe necrose de tecido, e o AVC hemorrágico, que derrama sangue, estoura, e aí o sangue vaza em vez de continuar o caminho para outras estruturas. Deixa eu ler aqui. Não, Beatriz, não é só em gravidez de risco, tá? Qualquer grávida tem que tomar cuidado com isso. Não é que toda grávida vai ter trombose, mas toda grávida tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Eu aumento. Ó, imagina que é normal uma grávida engordar entre 9 e 12 quilos na gravidez. Está dentro do normal entre 9 e 12 quilos. O bebê pesa 3 ou 4.
Então, de 12 quilos, se o bebê pesa 3 ou 4, 8 é só de gordura, líquido amniótico e retenção de líquido. É um peso que ninguém precisa, né? Um peso extra que, de repente, as pernas estão tendo que carregar. A grávida também não vai fazer o tanto de exercício que uma pessoa não grávida faria, para garantir o retorno venoso com qualidade. Então, existe sim, por esse excesso de peso e pela dificuldade da circulação ser normal, já que eu também tenho que dar sangue e tirar sangue do bebê para alimentá-lo e tal, existe uma incidência maior de varizes, primeiro varizes, né? Primeiro as veias começam a reclamar, e em último caso de trombose. E também pela questão hormonal, tá? Aumento de estrógeno e aumento de testosterona na corrente sanguínea tende a causar um processo inflamatório nas veias e nas artérias que pode causar trombose. Por isso que anticoncepcional aumenta o risco de trombose. E a gravidez, ela gera esse aumento de hormônios, naturalmente, mas gera de progesterona e de estrógeno, né? Então, o aumento de hormônios também favorece a condição de trombose. Por isso que muita gente tomando pílula anticoncepcional tem uma chance de trombose aumentada. E uma pessoa que tem histórico familiar de varize, de problema vascular, não deve tomar pílula anticoncepcional, porque aí aumenta muito a chance de trombose, tá? A gravidez de risco, tem que saber qual é o risco, porque existem vários tipos de risco. Mas se for risco num sentido vascular, no sentido circulatório, aí tem que tomar cuidado. Aí vale, por exemplo, massagem com drenagem linfática para tirar o excesso. Então, manualmente alguém vem e aperta, ajudando o retorno venoso, né, empurrando de volta para o coração. Exercício físico, gravidez não é doença, então a pessoa não tem que ficar numa cama, a não ser que seja uma condição específica, mas uma pessoa saudável, ela não tem que ficar parada numa cama. Ela tem que se movimentar, porque é a musculatura que garante o retorno venoso. E a musculatura tem que estar tonificada, tem que estar forte para esse retorno acontecer. Se a musculatura estiver flácida, em vez dela apertar e empurrar o sangue todo, ela só faz isso daqui. Aí o sangue vai só um pouquinho. Vai só um pouquinho. E começa a acumular e ter esses coágulos sendo formados. E também tem uma boa, assim, para qualquer pessoa que sente muita dor na perna ou que tem tendência a ter varize, meia hora por dia ficar com as pernas para cima. Deita no chão, encosta as pernas na parede, fica com a perna para cima e contraindo a panturrilha. E vai ajudar o retorno venoso também, tá? Mas, de forma geral, a gravidez, como diziam os meus professores, a gravidez é quase doença, é um estado pré-patológico. Bem, não faz para o corpo, mas é sobrevivível. Isso daqui é uma... como é que... Pelo jeito não tem filho não, né, você? Ainda não. Quanto mais a gente estuda, menos vontade dá de ter. E, gente, como é que chama esse troço? Eu esqueci o nome disso. Ai, não é AVC, nem isquemia. Gente, quando uma pessoa tem uma veia que tá para estourar. Nervosismo. Caraca, esqueci completamente. Aneurisma. Lembrei. Aneurisma. Então, aneurisma é quando uma veia ou quando uma artéria sofre uma dilatação. Então, essa bola aqui é uma dilatação que não devia ter acontecido. E aí, o risco dessa estrutura dilatada estourar e virar um derrame é maior, tá? E esse aneurisma, ele pode acontecer no cérebro, mas ele pode acontecer em outras veias do corpo também. Só é mais perigoso quando é no cérebro, né? Porque aí essa pessoa tá morta, por exemplo. Então, ó, o que acontece com o cérebro de uma pessoa que tem um derrame, né, um AVC hemorrágico, enche de sangue por fora, esse sangue que está por fora, como a nossa meninge não tem para onde ir, pressiona o próprio cérebro, aí tem morte de tecidos e uma hora a pessoa em si morre. Olha as veias aqui, quando elas têm
essa constituição. Algumas pessoas têm uma tendência genética a ter isso daqui, a ter essa condição, então não necessariamente é uma pessoa sedentária, não necessariamente é uma pessoa acima do peso, existem tendências genéticas. Se você tem essa tendência genética, se cuida, a sua circulação tem que ser muito bem observada para isso daqui não virar um AVC, por exemplo, tá? É só para vocês entenderem um mecanismo, ó. Essa veia que devia ser retinha, bonitinha aqui, ela tem essa conformação, em vez do sangue seguir numa boa, o sangue sofre um turbilhão antes de passar pela válvula, e nesse turbilhão é que acontece o coágulo, é que se juntam a fibrina com as hemácias e viram um combo, em vez de ser as células seguindo livremente, tá? Parece com pé diabético isso daqui. Se a pessoa for diabética e tiver tendência à trombose, a chance dela ter amputação dos membros se ela não se cuidar é muito alta. Isso sim é questão de risco, tá? Juntar diabetes com trombose, terrível. É aqui só para vocês verem, o que eu falei da veia ficar alargada, é isso daqui. Uma veia normal é assim, e uma veia varicosa, de varize, ela é mais larga e, portanto, menos eficiente em fechar a válvula. Aqui a válvula não fecha. Então, o sangue, em vez de só ir, ele vai e volta um pouquinho, vai e volta um pouquinho, o que não é saudável, né? Aí, na aula que vem, a gente fala de sangue, sangue e sistema linfático. Deixa eu só aproveitar que vocês ainda estão vendo a minha tela, para mostrar uns vídeos para vocês. É que eu não queria interromper, tá? Esse daqui é dessa aula ainda. Então, só para vocês verem. Então, o coração é mais ou menos do tamanho do seu punho. Ele bate do meio para o lado esquerdo do seu peito, sob as suas vértebras. Se você observar o fluxo sanguíneo, ele acontece dessa forma. Os átrios são as partes que coletam o sangue do corpo e os ventrículos são a parte que ejetam o sangue do coração, seja para o pulmão, seja para toda a circulação. E são as válvulas que controlam a direção que esse sangue vai, justamente para que ele não volte por onde veio, para que ele siga em outra direção. Aí a válvula fechando, e é nesse fechamento aqui que faz o barulhinho, que faz o tum, tum, tum. Olha que bonitinho. E aqui saindo para a aorta e seguindo em frente. Válvula tricúspide, que separa os lados direitos. E a válvula bicúspide é que protege o lado esquerdo. Tá vendo, gente? Não existe amor, só tem sangue dentro do coração. Aprendam Não, isso. não existe amor. Mas existe a síndrome do coração partido, tá? Que é uma tristeza tão profunda que, de fato, causa dano às válvulas do coração, e aí o coração não funciona direito, e a pessoa pode até morrer de coração partido. Olha que horror. De amor não morre não, mas de coração partido, Meu Deus. é sério. Pode procurar no Google, síndrome do coração partido. Tem o nome de um japonês, essa síndrome que agora eu não lembro. Essa aqui são as coronárias, ó, que alimentam o próprio coração, para garantir que ele tenha o seu próprio fluxo sanguíneo. O sinal elétrico, que começa no nó sino atrial e depois vem para o nó átrio-ventricular, para garantir o batimento cardíaco. Tem um outro ritmo que é um outro vídeo que é do ritmo sinusial. Ó, então, só para explicar, essa parte de cima são os átrios desse médico e a parte de baixo são os ventrículos. Como que o nosso coração bate? Então, átrio, ventrículo. Isso é o normal, né? Quando eu tenho uma doença nesse ritmo sinusial, do nó sinusial,
Ó, parou, não tá dando certo. Quando eu tenho um problema atrial, ó, só o átrio contrai, muitas vezes, e o ventrículo se contrai pouco em relação ao átrio. Quando eu tenho fibrilação atrial, o átrio tá doidão e o ventrículo tentando contrair, não tá nada em ritmo. Isso são arritmias, tá? Só para vocês verem, tem mais coisa. Vocês verem de forma ilustrativa como que funciona. Uma condição chamada Wolff-Parkinson-White, que é quando o ventrículo não se contrai dos dois lados ao mesmo tempo, e aí a contração desse ventrículo não é eficiente. Taquicardia ventricular, quando o ventrículo contrai muito mais do que os átrios, e aí geralmente é preciso dar um choque para que essa arritmia volte para o lugar. Caso aquele choque não funcione, aí se implanta um marca-passo, que é isso daqui. A consciência corporal desses médicos aí tá em dias, hein, professora? Ó, peraí que eu não tô te ouvindo não, que esse vídeo é barulhento aqui para mim. Então, ó, quando o coração fala, não, vou dar problema, o marca-passo vai falando, vai não. Vai tocar sim. O que você falou, moço? A consciência corporal desses médicos aí tá em dia. Tiveram aula com educação física. Peraí. Tá, não vou falar de pressão arterial, não. Um dos motivos do ataque cardíaco... Cacete. Tem que ficar gritando no meu ouvido. Então, ó, as coronárias, eu falei para vocês que alimentam o sangue, ou o coração. Quando existe um bloqueio, como uma placa de ateroma, a aterosclerose coronariana, diminui o fluxo sanguíneo, até chegar num ponto ou que a própria gordura fecha o fluxo sanguíneo ou que forma um trombo. Até chegar numa hora que esse fluxo sanguíneo é insuficiente para manter as funções do coração. Não leva oxigênio, ó, chegou um trombo, entupiu, ocluiu. E aí esse trombo, onde que ele pode ter ido parar? Se ele for parar no cérebro, AVC, isquemia. Se ele for parar no coração, o músculo do coração morre e coração morto não consegue mais. Tem mais coisas, não consegue mais contrair, tá? E aqui é o exemplo de aneurisma que eu falei, quando a artéria se dilata, provavelmente por aterosclerose também, e aí se rompe, gerando derrame, que é diferente da isquemia, que é o entupimento. Mas a morte é muito parecida. Tá. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, a embolia pulmonar. Para vocês verem. A embolia pulmonar é mais comum quando se fica muito tempo imobilizado por cirurgia. Então, toda cirurgia que fica lá anestesiado por muitas horas e tal, existe o risco de embolia. E gravidez também aumenta esse risco. Poxa, eu parei. Meu, hein? Ó, então mostra a válvula das veias. Quando você fica muito tempo sem mover a musculatura, que ajudaria esse sangue a ir sempre para frente, vai acontecer um turbilhão logo depois dessa válvula e o acúmulo de células junto com fibrina. Nesse caso aí é uma trombose venal profunda. Sintomas: inchaço da perna ou aquela veia que fica alterada, principalmente nas pernas, dor, sensibilidade, aquecimento que indicam a inflamação, pele avermelhada ou até empretecida.
E quando que uma trombose que talvez seja só local ali, naquela veia, naquela perna, quando que isso vira uma embolia? Quando sai um trombo ou um êmbolo, vai passeando pelas veias e artérias do seu corpo, passa pelo seu coração e cai na pequena circulação, que é a pulmonar. Então, entope a artéria pulmonar, não vai mais chegar sangue lá para pegar oxigênio, o próprio pulmão vai ficar sem a circulação sanguínea que ele deve ter, e aí o tecido do pulmão começa a morrer. E você não consegue buscar o oxigênio que seria buscado naquele pulmão, diminui a função pulmonar. Por isso que é possível que a pessoa morra de embolia pulmonar. Isso pode acontecer tanto com esse trombo e pode acontecer também com mergulhadores. Tá? Lembra que mergulhadores, não sei se vocês sabem disso, mas quando mergulhadores mergulham muito, muito, muito baixo, muito profundamente, para subir, eles não podem subir de uma vez, senão eles vão ter embolia pulmonar. Ou AVC, outras coisas. Eles têm que subir devagar por causa disso. Quando a gente mergulha muito fundo, por causa da pressão, a gente dissolve mais gases na circulação sanguínea. Só que quando a gente sobe, esses gases que estão dissolvidos tendem a formar bolhas novamente. E aí essa bolha de ar que vai ficar circulando onde não deveria e pode entupir alguma região, ou o próprio pulmão, como está aí, ou na cabeça, por exemplo, ou no coração também, né? A embolia pulmonar é quase morrer mesmo. É assim, quem sobrevive viu a morte de perto, tá? Viu a morte de perto. Geralmente é quem fez alguma cirurgia, ou quem já tem a predisposição aí por causa das veias, e aí começa a sentir uma dor, uma falta de respiração. Tem muita gente que sente dor nas costas, porque o pulmão tá lá para trás, tá mais para trás do que para frente, digamos assim. Aí começa a sentir dor nas costas e não consegue respirar, e aí vai para o hospital. E se tudo der certo, se recupera. Aquele trombo é retirado. Se for um coágulo, injeta a pessoa com anticoagulante, que aí o coágulo se desfaz, o sangue volta a circular, né? Nossa, por cirurgia de joelho, que azar. Qualquer cirurgia para uma pessoa que já teve essa condição aumenta demais o risco. E ela também faz controle como é que fala? Chama TAP o exame, para fazer controle da viscosidade do sangue. Ela faz esse exame de tempo em tempo? Ou você não sabe? A minha avó, a minha avó que fez essas 3 cirurgias do coração, a gente acredita que ela teve uma trombose, porque teve um dia que ela teve um pequeno AVC. E aí, de um tempo depois dela ter feito uma das cirurgias, acho que foi a segunda. E aí foi para o hospital e com sintomas de AVC, né? Uma coisa super esquisita. Então, ou seja, o trombo se deslocou de qualquer lugar e foi direto para a cabeça. E aí, quando fez o exame, observou-se que teve uma área lesada. Tipo assim, teve uma isquemia, mas passou, entendeu? E aí, por causa disso, ela tem que tomar remédio que afina o sangue, ou seja, que altera a viscosidade do sangue, ela vai ter que tomar isso para sempre. E aí, eu acho que uma vez por mês ela faz um exame que mede essa viscosidade do sangue, chama TAP, porque o sangue não pode nem ser fino demais, nem grosso demais, tem que estar sempre no meio termo. E aí o remédio que ela toma serve para deixar nesse meio termo, tá? O anticoncepcional com certeza agrava, aumenta as possibilidades. Cara, tem muita mulher nova que teve AVC. Eu tive uma colega de trabalho que ela era jovem, menos de 30 anos, corredora, magra e corredora, e teve um AVC que deixou ela quase um vegetal. E assim, nada explica esse AVC, a não ser o anticoncepcional, porque ela tomava anticoncepcional. Sério mesmo. Mulher de meia idade, assim, né, passou dos 25, tomar anticoncepcional, existe um risco maior de trombose. Ah, e pode tomar 40 anos e não dá nada? Pode. Mas pode ser que tomando um ano já dê também. Professora, Oi. mulher sofre, né? Se não tomar Resumindo, anticoncepcional, né? vem o filho. Aí toma anticoncepcional e ainda acontece essas coisas. Usa DIU. DIU e camisinha.
É uma boa estratégia. Pior que tem médico que nem recomenda o DIU, né? Não sei por quê. Moça, é só não Como fazer assim? nada. Como assim, médico que não recomenda o DIU? O meu ginecologista, ele não me recomenda o DIU, não sei por quê. Ele fala que eu sou muito nova pra usar DIU. Oh, gente. É melhor ter filho antes, né? Na idade errada. Gente, ai. Mas Tem ainda assim, médico. se for o DIU, é melhor o de cobre, né? Porque o de Mirena, ele ainda tem Sim, se hormônio. for um hormônio, vai ser a mesma coisa do anticoncepcional. O ideal é de cobre. Lembra na aula de sistema reprodutor feminino? Você não tem filho, né? Não. Na aula de sistema reprodutor feminino que eu mostrei 2 colos do útero. O da nulípara, que é a mulher que nunca teve filho, e uma mulher que já teve filho. O colo do útero da mulher que já teve filho, ele é um pouquinho mais aberto. Então, pro médico, facilita colocar o DIU. Mas não quer dizer que a mulher, tipo, a mulher que não teve filho, ela não é virgem de útero, não. Ela pode colocar DIU. Gente, não quer engravidar, vai se cuidar, né? E se tem um método que não é hormonal, que tem menos risco de efeito colateral, troca de médico, arruma um médico mais competente. Esse povo tem gente que gosta de esperar ver a mulher ter filho para falar que existe Mas é anticoncepcional. porque ele é especializado em... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Fecundidade, sei lá, um negócio assim. Aí ele quer que todo mundo tenha Ele filho. quer o filho, né? Mas ele é Idiota, assim troca mesmo. de médico. Guilherme, você tá com sangue grosso, Guilherme? Então, o sangue grosso tem vários fatores, tem várias coisas, né? Ele tá grosso por quê? Se for por fator coagulante, então, deixa eu encerrar essa apresentação aqui que já foi. Pode ser que você esteja mais presente, você esteja produzindo muitos fatores coagulantes ou pró-coagulantes. E aí o seu sangue pode ficar mais viscoso. Mas pode ser excesso de gordura também, tá? Faz um exame de triglicérides e colesterol, se você puder, se tiver alto, tanto açúcar quanto triglicérides, que é a gordura que circula no nosso sangue, altos, podem deixar o nosso sangue mais viscoso. E aí, realmente, para você depois passar isso para outra pessoa, aí você mata a pessoa com sangue viscoso. Não é legal. E a gente tem que ter sempre o sangue com uma certa viscosidade. Né? Por exemplo, você é uma pessoa saudável. Se você começar a tomar essa infantil, seu sangue vai ficar pouco viscoso. E aí, qualquer coisa, você pode ter uma hemorragia. E se você é uma pessoa que está com sangue muito grosso, você pode ter problema de retorno venoso. E aí, aquelas tromboses, aquelas coisas todas que eu tô falando. Ela disse para eu comer verdura. Eu voltei na outra semana e deu tudo certo. Então não é um problema grave. E por que comer verdura para afinar o sangue? Se a questão não for a gordura, né? Se for esses fatores coagulantes, as verduras, principalmente as folhas verde escuras, são ricas em vitamina K. E a vitamina K ajuda a afinar o sangue, a alterar a viscosidade do sangue, deixando o sangue menos viscoso. Claro que assim, então eu não, se meu médico mandou eu tomar anticoagulante, porque eu posso morrer com sangue viscoso, eu não vou tomar anticoagulante, eu vou tomar espinafre. Não, tá? Tem um limite. Ou então fica que nem a doida da minha avó, que toma anticoagulante, aí o médico fala, ó, sua alimentação tem que ser normal, você não pode se entupir de verde agora que você está tomando anticoagulante. Ela acha que ela não pode comer a cebolinha da galinhada, né? Sem excessos. Professora, esse pessoal mais antigo diz que suco de limão também ajuda a afinar o sangue, né? Isso é verdade? Você bota suco de limão na veia? Se você botar na veia, afina o sangue. Você É um morre. pouco complicado, né? Ai, gente, a minha avó falava a mesma coisa do vinagre, que era bom beber uma colherzinha de vinagre, porque afina o sangue. Aí eu tava na consulta com o cardiologista dela nesse dia. Aí ele, todo paciente, falou: e por que você acha que afina o sangue? Porque quando a gente mata a galinha, para o sangue não coagular e para a gente poder lavar e tal, a gente joga vinagre ou limão no sangue da galinha. E aí o sangue não coagula, afina o sangue. Ele falou: então você vai pôr vinagre no sangue. É isso que você está falando. Aí fica. Então, minha filha, você precisa afinar o sangue, toma um remédio para afinar o sangue.
Limão, vinagre, se não te causar uma úlcera, pode até te fazer bem, porque tem um outro nutriente, mas falar que vai afinar o sangue, não vai. Vegetais verde escuros podem afinar o sangue. Não substitui remédio, mas se você toma remédio e você resolve viver de vegetal verde escuro, aí você pode ter um distúrbio, sim. Mas vinagre, limão, não sei o que esse povo inventa. A minha avó falava que quem toma o remédio dela chama Marevan, o remédio dela. Não pode fazer progressiva no cabelo. Aí sempre tem uma comadre, né? Porque a comadre tomava Marevan, fez progressiva e morreu. Morreu de acidente de carro, mas na ideia do idoso, tá tudo conectado, né? O tal do idoso é complicado. E quanto mais velho a gente fica. Aí, professora, Ah, eu descobri lá porque não pode retirar o marca-passo. É porque como ela morreu no hospital, então eles sabiam qual foi a causa da morte, né? Não pode fazer autópsia para não profanar o corpo, entendeu? Aí só podia retirar com laudo médico, entendeu? Porque minha avó queria ser cremada. Aí só pode retirar, na verdade, se a pessoa for cremada. Se a pessoa for enterrada mesmo, vai com marca-passo e tudo. não precisa, entendi. E era daqueles E antigos. aquele que durava só 10 anos. Só que o dela já tinha 12 anos e ainda estava em plena atividade. Meu Justamente Deus. a velha é benzida, filho. Água benta. Exatamente, ela é benzida. Faz sentido agora o que você falou. Como realmente, quando se morre em hospital e se sabe a causa da morte, não faz autópsia, não faz necrópsia. Faz sentido. E aí, porque esse tipo de marca-passo tem que abrir o peito para tirar, né? Não é só abrir a pele e arrancar um negocinho. E aí é vilipêndio de cadáver mesmo. Justamente. E ela teve que colocar o marca-passo porque agora você falou. Por causa das chagas. A Chagas fez com ela ter arritmia, né? No coração. Uhum. O marca-passo tenta dar uma forcinha ali para ver se a musculatura responde mais com mais energia elétrica, né? É aquela coisa, é para dar sobrevida, né? Para durar mais um pouco, não é a cura. Isso que eu quis dizer. É isso aí, pessoal. A aula de hoje foi essa. Deixa eu parar de gravar. Amanhã eu posto ela para quem não conseguiu estar presente.